Olá, queridos, bom dia. Nós estamos retomando, a nossa série de mensagens ou meditações às quartas-feiras aqui no livro de Provérbios. E você se lembra, Provérbios é essa coleção de porções de sabedoria, escrito por Salomão, onde na observação da vida, Salomão deixa registrado para nós nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, aspectos práticos, do nosso dia a dia. E então nós estamos chegando hoje no capítulo 3 de Provérbios, onde nós temos Salomão falando da sabedoria. A sabedoria que demonstra para nós, nesses primeiros 10 versículos aqui de Provérbios 3, esta lei do plantio e da colheita. Salomão entendeu muito bem, entendeu claramente que diferentes práticas trarão diferentes resultados em nossa vida. Esse é o desafio para nós nesse início do capítulo 3. Então vamos dar uma olhada juntos nessas verdades, os 10 primeiros versículos. Antes da gente fazer isso, eu quero orar com vocês, Vamos falar com Deus. Pai querido, te agradecemos por mais essa manhã, pelas tuas bênçãos que se renovam nesse dia. Te louvamos por nossa vida, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. E te pedimos, Senhor, para que a tua palavra fale ao nosso coração e seja o nosso guia, a nossa orientação ao longo do nosso dia. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. A primeira verdade que o texto aqui nos traz, em Provérbios 3, versos 1 e 2, e essa primeira lei de plantio e colheita é: siga a instrução de Deus e viva mais e melhor. Siga a instrução de Deus e viva mais e melhor. Vamos ler juntos aqui os 2 primeiros versos. A palavra diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, a ênfase aqui é: não te esqueça dos meus ensinos. Como é que a gente faz para não esquecer dos ensinos de Deus? Nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus. É uma forma, Um outro aspecto de guardar, não me esquecer dos ensinos de Deus é literalmente memorizando a palavra de Deus, as Escrituras, na minha vida. Depois ele diz, que o teu coração guarde os meus mandamentos. Essa palavra guardar, traz a ideia de não só de eu conhecer os mandamentos, mas de observar esses mandamentos. Guardar os mandamentos é igual a observar esses mandamentos, obedecer. Então, o que Salomão está dizendo aqui é que se eu conhecer mais a palavra de Deus e obedecê-la, na medida em que vou conhecendo, eu vou também obedecendo a palavra de Deus. Então ele me promete que os meus dias serão aumentados. Deus acrescentará anos de vida à minha vida, anos de existência. Então, tantas pessoas lutam para viverem mais, para não morrer cedo. Mas a receita, está aqui dada por Salomão. Anos de vida e paz me serão acrescentados se eu conhecer mais a palavra de Deus e obedecê-la. Tem que lembrar que isso não é uma promessa de Deus em 100% dos casos, Não é assim que o livro de Provérbios funciona na nossa vida. O que Salomão está dizendo aqui é que, observando a vida, ele entende que, na maioria das vezes que a gente faz isso, que a gente conhece a palavra de Deus e
guarda a palavra de Deus, nós vamos viver mais e nós vamos ter uma vida de paz. Então, eu não posso pegar um caso e dizer assim, puxa, o fulano, né? Ele viveu para Deus, ele conhecia tanto a palavra de Deus, morreu jovem. Então, a soberania, o plano soberano de Deus ultrapassa aquilo que se pode observar como aquilo que se pode observar que naturalmente acontece. Então, o que Salomão está escrevendo aqui, que naturalmente, normalmente acontece assim, na medida em que uma pessoa conhece a palavra e vive por ela, ele vai ter mais anos de vida, não vai morrer jovem e vai também viver em paz, né? De nada adianta a gente viver muito, mas viver uma vida sem paz, viver uma vida preocupada. Para que eu quero viver além dos 80 anos, se o que eu sofri uma série de coisas para aprender algumas lições, depois eu sofri elas de novo quando meus filhos estavam aprendendo esse tipo de lição, e aí eu vou ter que sofrer uma terceira vez quando os netos estiverem aprendendo essas lições. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é que se eu estiver andando com Deus, eu vou também ter paz, inclusive no final da minha vida. Essa então é a primeira instrução que nós temos aqui. Siga a instrução e viva mais e melhor. A segunda lei aqui de plantio e colheita é: seja bondoso e alcance a graça de Deus. Versículos 3 e 4. Olha os versículos aí. Não te desamparem a benignidade, qualidade, né, a bondade, né? É sinônimo de benignidade. E a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. Né? Mantenha a benignidade e a fidelidade próximas do seu coração. Então acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então a benignidade, como eu disse, é esse aspecto de levar uma vida de bondade, e fidelidade tem a ver com ser fiel, ou o fiel é aquele que é digno de confiança. E na medida que eu sou bondoso para com as pessoas podem contar comigo, né? A promessa é que eu também posso contar com Deus, com a graça de Deus, que é esse favor imerecido, e com a boa compreensão, que pode ser entendido como a misericórdia de Deus, né? Como é que Deus tem uma boa compreensão para comigo? É sendo misericordioso. Então, o versículo aqui nos ensina que na medida em que sou bom e fiel para com as pessoas, Deus, o próprio Deus, ele será gracioso e ele vai ser também misericordioso para comigo. Não só Deus, né? Ele fala diante de Deus e dos homens. Então, que bom que é saber disso, né? E que estímulo para todos nós, né? Vivemos uma vida de fidelidade para com Deus e para com o nosso próximo, e também uma vida de benignidade, né? Estendendo aquela bondade de Deus, que Deus dá para nós, né? Ao nosso próximo também. O terceiro aspecto do versículos, do texto aqui de hoje, né? Confie em Deus e ganhe uma vida reta. Confie em Deus e ganhe uma vida reta. Versos 5 e 6 dizem assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, essa confiança do Senhor, ela não pode ser parcial, não é? A palavra de Deus, né, fala que o homem de ânimo dobre, ou seja, que tem um coração vacilante, uma confiança instável no Senhor,
não alcançará nada do Senhor, né? A palavra de Deus diz isso lá em Tiago, né? Tiago, capítulo 1. Então aqui nós vemos esse chamado de Salomão, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. E em contraposição a isso, né, seria eu me apoiar no meu próprio entendimento. Então, ao invés de eu confiar no Senhor, eu confiar nas minhas atitudes. É isso que eu tenho que exercitar no meu dia, né? Ao invés de confiar em mim mesmo, confiar no Senhor. E na medida em que eu reconheço, então, confiando em Deus, reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos, a promessa é, Ele endireitará as minhas veredas. Então Ele vai me conduzir, Ele vai me guiar no caminho que eu devo ir. Então você está meio perdido, né? Não sabe o que fazer, não sabe se está tomando a decisão correta. A receita para ter um entendimento melhor, né, da vontade de Deus para a sua vida é confia no Senhor, né? Ao invés de seguir sua intuição, confia no Senhor. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, né? Faz a pergunta, né? O que Deus quer de mim? O que Deus está me ensinando aqui, nessa e naquela situação? É um jeito da gente, então, confiar em Deus e reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Depois, eu estou igual aqui, né? Já estou na quarta, né? Quarta verdade que é apresentada aqui para nós. Tema ao Senhor e tenha vida saudável. Versículos 7 até 10. A Bíblia diz assim, 7 e 8, né? A Bíblia diz assim, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, quando eu temo a Deus, eu vou ter uma vida mais saudável. Você já pensou nisso? A gente também tem vivido em nossos dias, né, essa busca por um corpo mais saudável, por uma vida mais saudável, né? E Salomão dá aqui uma receita para nós, né? Melhor do que qualquer nutricionista ou atleta, né? O preparador físico está aqui, né? Salomão vai dizer que eu deveria, ao invés de ser sábio aos meus próprios olhos, eu deveria temer a Deus no meu caminho. Então, me apartar do mal, me afastar das coisas que desagradam a Deus. E se eu fizer isso, eu vou ter vida mais saudável, eu vou ter refrigério. Refrigério aqui, ela é aquele bem-estar físico daqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Foi esse bem-estar, por exemplo, que Davi perdeu, né? Até confessar o seu pecado. Ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele. Ou seja, ali em Salmo 32, né, ele fala que ele sentia os seus ossos secos, né? E isso é uma indicação, né, de que na medida em que eu obedeço a Deus, em que eu temo a Deus e me aparto do mal, eu tenho um refrigério na minha saúde física. Então, essa quarta verdade que nós aprendemos aqui de Salomão. E aí a quinta e última verdade estão nos versos 9 e 10. A palavra de Deus diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, honrar ao Senhor com os meus bens. Essa é a visão bíblica de que os bens devem ser usados para honra de Deus, para honrar a Deus. Isso se cumpre, né, quando a gente entrega aquilo que nós temos de melhor para Deus, né? As primícias, né, dos nossos bens para Deus. Quando nós ofertamos
generosamente, né? Provérbios 11:25 fala sobre isso. Quando nós expressamos a nossa gratidão, sendo generosos, essa gratidão por tudo que Deus nos dá. Então, o resultado dessa fidelidade em honrar a Deus com os meus bens vai trazer para mim prosperidade e, melhor ainda que prosperidade, né? Vai me trazer satisfação. Eu vou estar satisfeito com aquilo que Deus tem me dado. Então, queridos, nesse texto de hoje, nós aprendemos aí, né? Essas leis do plantio e da colheita, né? Vamos dar uma revisada aqui nelas, né? O que eu falei? Siga a instrução de Deus e viva mais e melhor. Seja bondoso para com os outros e alcance também a graça de Deus na sua vida. Depois, confie em Deus e ganhe uma vida reta. Ganhe orientação para a sua vida. Ele endireitará as suas veredas. 4, o temor de Deus, né? Tema a Deus e tenha vida saudável, saúde física. E por fim, seja generoso e prospere, né? Deus vai trazer para você um enriquecimento. Então, mais uma vez, né, lembrando que Provérbios traz essa observação da vida e resultados que normalmente acontecem na vida de quem age de uma certa forma. Então, aquilo que a maneira como eu ajo diante de Deus e das Escrituras, dos ensinos das Escrituras, vai trazer para mim resultados diferentes. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse ensino da sua palavra e vamos clamar a Deus que essa seja uma verdade em nossa vida. Vamos orar. Pai querido, obrigado mais uma vez por essa porção da tua palavra e por essa observação de Salomão de que as nossas ações vão trazer consequências diferentes em nossa vida. Quero pedir, Senhor, para que essas instruções, essas 5 instruções que nós aprendemos nessa manhã, possa conduzir o nosso dia e também a nossa semana, e assim que a gente seja, então, abençoado pelos resultados que a nossa prática vai trazer. Essa, então, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia para todos vocês, que Deus abençoe aí a sua semana e nos vemos então nos pequenos grupos ou então no domingo pela manhã ali comemorando o Dia dos Pais. Um grande abraço para todos.